Operar nos impossíveis. O Senhor sabe, Senhor amado, que tua filha tem entregado no secreto para ti. Que o Senhor nesta noite venha movimentar os céus sobre a tua filha, Senhor. Que ela venha, Senhor amado, falar, Senhor amado, o que o Senhor quer falar para essa igreja nessa noite. Age, Senhor, opera, quebra os impossíveis sobre as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Que vai ser ministrada em nome de Jesus. Amém. Avisa amar. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ler o texto dessa campanha. Louvado seja Deus. Me encontro muito feliz pela oportunidade. Glorificamos a Deus. Quem foi pegar a água dela? Sabia que tem bastante gente, né? Tinha bastante irmão para vir conosco, mas a metade da intercessão está litada. Mas louvamos a Deus por essa noite, louvamos a Deus pela sua Aleluia. presença, louvamos a Deus por essa casa, pelos pastores dessa casa, pelas irmãs intercessoras. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres a um filho homem, o Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observava sua boca. Amém. Só até aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei nessa noite, tudo que o Senhor colocou no meu coração foi cantado nos louvores, foi cantado na palavra. E eu falei, o Senhor é muito tremendo. Mas quando nós falamos de Ana, nós falamos de oração. E a oração é algo que eu gosto demais. Oração é algo que, quando eu me converti, eu aprendi a conhecer o Senhor. Não foi através de DVDs, não foi através de mensagens. Foi literalmente dentro de um quarto, ouvindo a voz dele, entendendo como ele me levaria a conhecê-lo, não porque falaram, mas conhecê-lo pelo cheiro dele. Obrigado, eu posso melhorar. Ai, meu pai. Isso é uma coisa que eu consigo sentir. É quando ele tem o cheiro do Senhor. Eu não sei você, mas o Senhor ele tem um cheiro. Ele tem cheiro de azeite. Ele tem cheiro de lírio dos vales. Ele tem cheiro de rosa de Sarão. E eu pude sentir o cheiro dele nesse lugar. Aleluia. Eu sinto o cheiro dele nesse lugar. E falando em oração, é algo muito forte, porque a oração ela nos faz ser constrangidos pela presença do Senhor. A oração ela tem o poder de extrair dentro de nós aquilo que há de mais obscuro, aquilo que há de mais oculto, aquilo que há de mais escondido. A oração ela tem o poder de nos revelar quem literalmente somos. A oração ela literalmente ela quebra cadeias, ela abre portas, ela quebra maldições. A oração ela tem um poder tão poderoso que você pode intervir sobre todas as palavras que liberam sobre a sua vida. Você pode mudar um decreto através da oração, através da busca, através da sua intimidade. E se todos entendessem o poder da oração, eu acho que nós teríamos muito mais milagres, como nos tempos antigos. Verdade, sim. Quando eu me converti, eu via o paralítico ser curado. Eu já vi muita gente sair de cadeira de roda.
Só que a oração ela foi ficando escassa para algumas pessoas. Porque orar requer preço. Orar requer renúncia. Orar requer limpeza de altar. Orar requer você levantar as mãos sem ir e sem contenda. Orar requer você limpar seu coração. Orar requer você te apanhar na sua face da outra. Orar requer você ser humilhado e continuar tratando bem quem te humilhou. Orar requer você entender aonde o Senhor quer te levar. E a oração ela vai levar a Ana a esse lugar de entender que o Senhor até cerrou a sua madre. O texto vai dizer que Deus ele cerrou a madre dela. O texto não diz ela nasceu doente, mas que o Senhor cerrou. Porque quando o Senhor ele quer fazer de nós grandes histórias, nós não entendemos algumas coisas. Nós não vamos entender algumas situações que nós vamos vivenciar com o Senhor. Só que eu entendo, como foi aqui falado, Ana não foi só tratada em orar por Samuel, mas foi tratada por Deus. Porque Penina a perturbava, Penina a perseguia, Penina a afrontava. E Penina nós podemos botar como qualquer situação da nossa vida. Às vezes a maior penina é o seu filho, é o seu casamento, é a sua casa, é o seu ministério. Às vezes esse é o seu maior problema, é o que te afronta, é o que te persegue. Só que o mesmo tratamento, a mesma oração que ela fazia para gerar, era o processo que o Senhor estava ocorrendo coisas dentro de Ana. Glória a Deus. Isso é o poder da oração. O Senhor ele vai nos tratar internamente. O Senhor ele precisa nos curar internamente. O Senhor precisa sarar as nossas feridas internas. Queremos muito tratar de muitas causas. Queremos muito ministrar em muitas pessoas. Queremos fazer muitos malabarismos. Mas nós esquecemos de ser curados naquilo que nós vamos ministrar. Verdade, Senhor, desse jeito. Nós queremos falar muito bonito, nós queremos pregar muito bonito. Nós não só queremos ser curados naquilo que sabemos que vai dar ruim no meio do caminho. Aleluia. Show, canaragaçu. Eu lembro que teve um tempo da minha vida que as pessoas falavam assim, você pode pregar de família? Eu falava, não posso. Você pode dar uma palavra no culto de família? Eu falava, não tenho moral para isso. Isso é reconhecimento daquilo que eu era dentro de casa, não daquilo que é dentro. Porque a palavra diz que os olhos dele é como chama de fogo, não das irmãs da oração e intercessão, os olhos dele. Antes da intercessão vem quem vê o Senhor. E eu falava, não posso ministrar de família, não tenho base para falar de família, porque eu sabia que eu não era aquilo que eu mostrava. Como assim? Porque na rua eu era uma bênção. Na igreja eu entregava as profecias e revelações. Mas em casa a minha língua era fraudulenta. As minhas atitudes eram horríveis. Eu não sabia tratar direito do meu marido, eu não sabia tratar direito dos meus filhos. Eu não tinha a atitude que eu deveria ter. Porque quando você se dispõe a orar, o Senhor ele começa a revelar literalmente os entulhos que há em você. Oh, glória. O Senhor ele começa a trazer à tona a hipocrisia que somos e nós não queremos revelar a hipocrisia que nós somos. E eu falava, eu não posso ministrar de família, porque eu não sei respeitar meu marido, eu não sei calar a minha boca, eu sou rixosa, a minha língua é pesada, eu não sou mulher de profeta. Eu não posso, eu não tenho exemplos para dar dentro de casa. Meus filhos não vão me ver como exemplo. E eu falava, não posso falar de família. Mas quando o Senhor começou a tratar em mim, eu falei, agora eu posso tratar de família. Glória a Deus. Porque agora eu sei cuidar da minha casa. Agora eu sei tratar do meu marido. Agora eu sei cuidar do meu filho. Hoje eu conversava com uma senhora e conversávamos de marido e tal, e eu falei, olha, eu já sou casada, já vai para 20 anos e até hoje eu limpo o bife do meu marido, eu corto um pedacinho. Olha, eu limpo o peixe para ele, minhas amigas acham isso
Mas eu não estou acostumada. Eu faço isso por ele. Gabriel Edita, Gabriel Costa. E ela ficou olhando, ela, nossa, eu falei, eu dou comida na mão dele, eu sirvo aí no café, o almoço, eu boto na mesa. Eu sirvo ele porque minha mãe me ensinou assim, a cuidar. Tá vendo? Falei, eu só posso ensinar aquilo que eu pratico. Pega a visão. Eu não posso falar aquilo que eu não vivo. Eu não posso falar, faça aquilo, mas eu não faço. Eu não posso falar, escuta teu marido, mas eu enfrento o meu em casa. Eu não posso falar, decola o teu filho, mas eu não coloco o meu em casa. Verdade. Então era um processo que Deus estava fazendo em Ana. Eu vou até te dar Samuel. Mas quando tiver, eu vou querer ele. Esse. O Senhor precisava de um líder. E Ana precisava de um filho. Só que Deus precisava tratar muitas causas internas dentro de Ana. Porque as pessoas ao nosso redor, elas têm um poder de minar a nossa vida com uma palavra. Portanto, que quando o sacerdote ele vai olhar a Ana, ei, por que está desempregada? E ele era sacerdote. Ele tinha que ter a visão muito maior. Ele tinha que ver que não era embriaguez. A visão não estava. Ele tinha que saber. Ele era sacerdote. Ele, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou angustiada de água. Estou aflita. Ana estava falando dele, Senhor, cura primeiro a minha alma. Porque como que eu posso gerar alguém se eu não sou tratada por dentro? Como que eu posso dar vida para alguém se eu não sei tratar ninguém por dentro? Como que eu posso falar de amor se eu não sei dar amor? Como que eu posso tratar de filho se eu não sei pegar uma criança no colo? Como que eu posso falar de carinho se eu não sei chegar para o meu filho e falar, mamãe te ama? Eu abraço e beijo até de fora. Eu dou colo até nos de fora, mas o de dentro não consigo. Eu não sei você, mas eu já vi muitas casas assim. Eu já vi muitos pastores assim, pastor. Cuida muito de fora, mas dentro não. Tem muita mesa lá fora, mas dentro não. Tem muita palavra lá fora, mas dentro não. Em casa a gente é como um faraó. É assim essa do não. Em casa nós trazemos para mim. Eu tenho 2 filhos e eles são muito observadores. Um de 14 e um de 10. E eu sempre falo lá em casa, para o meu esposo e para eles. Não adianta eu ser exemplo para uma geração se eu não sou exemplo dentro da minha casa. Não adianta eu pegar num púlpito bonito. Se meu filho, quando estiver sentado e me olhar e falar, minha mãe não é aquilo que ela fala. Meu pai não é aquilo que ele fala. Deus, ele tratava em Ana muitas coisas que nós não queremos ser tratadas. Nós queremos a bênção, nós oramos, nós falamos, gritamos, mas nós não queremos ser polidas por dentro. Não era só questão de ter Samuel, era questão de ela ter entendimento e maturidade. Quando ela fosse entregar Samuel. Quando eu desmamar a criança, eu vou entregar o Senhor. Não foi quando ele tivesse 15 anos. Não foi quando ele tivesse 10 anos que já sabia se virar. Você vai estudar, eu estudei, a idade base que deram quando o ano entregou Samuel era de 3 anos. A senhora faz esse virado, sabe? Pode me corrigir. 3 anos. Ela deixa Samuel para ser tratado. E aqui é um ponto. Porque quando você não é filho de quem vai tratar, o tratamento é diferente. Quando você não é do sangue, o tratamento é de outra forma. Os filhos de Eli poderiam fazer tudo, menos Samuel. Só que Ana precisava ter maturidade para deixar ele lá. Você já viu quando nossos filhos são corrigidos, a gente levanta a sobrancelha? Falaram com meu filho, gritaram. Nós queremos logo o que matar. Essa é a realidade. Não vamos ser hipócritas. É verdade. Essa é a nós queremos ficamos agressivos. Esquecemos que somos servas e filhas. Vamos na escola, vamos falar com a amiguinha, vamos fazer, vamos acontecer. Eu sou mãe.
Eu sou mãe. Só que Ana, deixa Samuel lá e volta. Tratada, curada. Aleluia. Ana não voltou para ficar bajulando, sabe? Como tu está tratando ele? Não faz assim com ele. Deixa ele dormir aqui. Não. Samuel foi preparado. Samuel foi instruído. Samuel foi direcionado. Glória a Deus. Samuel não foi mimado. Samuel não foi tratado como um bebezinho indefeso. Vamos imaginar, e a Bíblia nos permite não soltar. Tem vezes ali, mas dorme sozinho hoje. Tu deixa teu filho dormir sozinho? Deixa nada, eu não deixo. Meu filho tem 10 anos, ele morre no meio do escuro. Eu tenho que dormir com ele até ele pegar no sono e depois voltar para o meu quarto. Dorme sozinho. E talvez ele não sabia nem falar direito 3 anos. Mas ela deixou quem ia direcionar. Esse é o nosso mal. Nós não direcionamos. Limamos. Damos tudo. Ensinamos errado, não exortamos. Não educamos. Eu lembro de uma madrugada orando, e aqui tem algumas meninas que eu direcionei, algumas eu já casei com a pastora Miriam, minha filha do coração. Ela morou comigo, eu direcionei ela muita coisa depois de ela casada com o pastor Mateus, meu outro filho do coração. E quando ela chegou em mim, eu fui ensinar muitas coisas. E quando ela casou, eu fui brigar com ela. Eu tenho que saber lidar com a sua casa. Você tem que saber fazer comida. Você tem... Não, mas minha mãe falou, não interessa. Você tem que aprender. Você tem que acordar cedo. Ela gostava de acordar tarde. Você tem que acordar cedo. Não, mas ele está dormindo. Ele pode dormir, você acorda. Ai, Lava tá a louça, vendo? arruma a casa, bota a comida no horário. Eu acordo às 5 da tarde, cara. Tem que dormir, filho. Instruções. Mas se alguém for falar assim com o seu filho, você não vai gostar. Se alguém for corrigir seu filho, você não vai gostar. Se o obreiro for corrigir o filho, está falando com o meu filho assim por quê? E lá na igreja se meus filhos levantarem a voz para o obreiro, pode botar ele no banco. Porque eu acredito no adulto. As coisas se entenderam. Se a criança falar, ela é soberana. Lá eu falo, minha filha faz parte da dança, e a líder da dança está aqui, eu falo, se ela levantar a voz para você, coloque ela no lugar dela. Diga para ela que ela aqui é subordinada a você, a dança. Não deixe ela usar o meu nome para se livrar. Não deixa. Mas se for fazer isso com o seu filho, você não vai deixar. É por isso que Deus tinha que primeiro tratar em Ana. Para quando visse Samuel ser tratado. Talvez quando ela chegasse lá para visitar ele em ano, quando ela disse, por que tu está com essa roupa feia? Tu não está de meia? Não. Ela sabia o voto que ela tinha feito no propósito. Ela sabia que ele precisava ser direcionado. Ela sabia que ele precisava crescer como um homem. Eu tenho uma filha e ela sofreu um dos piores bullying na escola. Aquilo dilacerou a minha alma. Ela é gordinha, bem mais alta que eu. E pegaram uma cartolina, fizeram um monstro horroroso, um bicho horrível, e escreveram que era ela. Pobre, você não tem os livros certos, o material dela ainda estava incompleto na época. E ela entrou como bolsista, e ela chegou em casa chorando muito, e ela me mostrou aquele papel. Eu falei, então, amanhã tu vai resolver isso lá na escola. Não, você não foi, não, eu não fui. Porque eu não vou estar com ela em todos os lugares. Eu não vou ter como defender ela de todo mundo. Ela precisa aprender a lidar com a selva.
E é um mundo. Eu falei, você vai direto na secretaria. Você vai chamar a diretora e você vai mostrar o papel. Você vai dar o nome de uma por uma que fez isso com você. E você vai resolver. Mas eu vou te falar uma coisa. Se do que tu me contou em casa tiver uma medida para fora, tu vai tomar uma posse da porta da escola até em casa. Não, mamãe, não tá. Tudo que eu estou te falando é verdade. Eu falei, pode. Resolva. Minha charreta é mesmo, porque eu sou mãe. Queria sim, lá na escola, resolver. As crianças de belial, que não era possível. Foi. Chamou, quando cheguei na porta para deixar ela, e fiquei bem longe, que eu não queria que ninguém me visse, para não ter motivo para me chamar. Veio duas mães falar, eu vi o que fizeram com a sua filha ontem. Olha, eu achei um absurdo, você não vai na secretaria? Eu falei, não. Eu estou educando a minha filha para se defender em uma ação. Não tocaram nela, eu estou aqui. E o que houve? Ela chegou em casa com toda a situação resolvida, aí no dia seguinte eu fui lá. E a diretora falou, a sua filha é muito bem instruída. Aleluia. A sua filha tem uma posição de líder. Glória a Deus. Eu ensino ela a ser isso. Eu ensino ela a ser líder. E a ser pontual. E a primeira coisa, ensino ela a não mentir. Porque se eu pegar um milímetro de mentira, ela conhece que lá em casa tem vara de goiabeira. Oh, meu Não Deus. sei você, mas eu apoiei muito quando ela estava. Também, apanhei muito. Lá em casa não tem lei de Xuxa. Lá em casa não tem se bater. Porque minha mãe me ensinou assim. Esse é o problema de algumas anas. Querem até Samuel, mas não querem entregar para ser tratados. Oram, pedem, quando Deus trata, não quer. Quando o Senhor começa a pegar e tratar, não quer. Meu Deus! Quando Deus trata, Deus corrige. É verdade. Eu desci à igreja a orar. E eu tenho um voto com o Senhor, com os meus filhos. Eles são dizimados, não. Foi. Nada, tá lá na cozinha também. Eu falo, Senhor, não tem estrutura para o hospital com meus filhos. Eles não ficam com eles, para a glória de Deus. Mas minha filha ficou 3 dias com febre. E eu falei, com febre, desci para a igreja para orar. Quando eu levantei a voz de oração, o Senhor falou, ei, cala a tua boca. Porque estou eu tratando com ela. Eu tomei um susto. Menino, botei o tênis que eu tinha tirado e subi para casa. Entrei dentro do quarto, eu falei, ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus só deu a metade, né, da revelação. Falei, então, que essa fase de 14 anos quer sair, né? Quer ir no shopping com a amiga, quer ir na rua, e lá não vai. Não vai. 14 anos quem manda sou eu. A roupa quem manda sou eu. As roupas íntimas quem manda sou eu. O tamanho do short da saia quem manda sou eu. O tênis quem manda também sou eu. Quando crescer, tiver dinheiro, se arruma quando quiser. Mas lá em casa é assim. A sua casa seja do jeito que você quer. E eu me perdi no que eu ia falar, Jesus. Sim, mas ele foi. Entrou no quarto. Entrei no quarto, olhei para ele e falei, Belzinho, eu vou fazer assim, eu vou sair do quarto. E ela olhando para mim, eu falei, porque eu fui levantar a voz de oração com você, o Senhor falou que teu coração está roubado com o papai e com a mãe. Olha, teve um período que ela foi desabafar com o Lídia, e a mãe está pegando muito no meu pé. Foi falar logo da mãe e do pai. Eu falei, eu vou fazer assim, eu vou sair do quarto. Tu dobra o teu joelho e limpa teu altar. Porque eu não tenho dinheiro para comprar remédio para você. Porque o Senhor, aquele que te gerou, falou que tu estava com o coração chateado comigo, com teu pai, por causa da correção. Que ela falou, não posso nunca nada. A senhora não deixa no shopping. A senhora não deixa botar pista. Eu falei, não tem idade. Não sou contra. Sou uma mãe muito acessível. Mas as idades, né, elas vêm certas. Eu falei, não. Quando eu saí do quarto, ela orou. Quando eu voltei, já não tinha mais febre. Mamãe, a febre passou, até ainda me chama de mãe, mamãe, né? Tô sem febre nenhuma, tô ótima. Eu falei, eu sei. Então o Senhor, Ele vai corrigir nossos filhos. Mas o Senhor também vai nos corrigir.
a corrigi-los, a não fazer eles serem homens e mulheres frágeis, a não fazer eles serem errar, porque a nossa parte é instruí-los, é corrigi-los, é ensinar. Eu ensino a minha filha, vai lavar o banheiro, vai fazer um arroz, vai descascar um alho. Que isso, pastora? Não, porque quando ela crescer, ela vai aprender, ela vai saber. Quando eu não estou em casa, ela sabe fazer, e ela sabe cuidar do irmão. Sábado é dia de você cuidar do banheiro, acorde cedo, porque eu estou saindo, quando eu voltar eu quero ele limpo. E ela chora da palpitação no coração, irmão. Isso é trabalho escravo. Quando eu com 14 anos eu já trabalhava com minha mãe. Mãe, você já viu a lei? Ela traz a lei. Você já viu isso? Eu falei, então a lei aqui é do céu. Essas coisas Ana precisava aprender. Esse legado Ana precisava deixar para nós. O Senhor, Ele vai nos ouvir. O Senhor, Ele vai atender as nossas orações, quando Ele encontrar em nós um desprendimento. Porque o significado de Samuel é Deus ouve. Ana teve outros filhos, mas aquele foi um tratar na alma dela. Aquele foi uma virada de chave dentro dela, porque Penina atormentava. O marido ainda dando, eu dou a maior parte para você. Não é bom eu melhor do que vários filhos? Não, ela queria o filho dela. Ela queria da entranha dela. Ainda que ele cuidasse, desse a melhor parte. Amava mais, mas ela queria a experiência dela de gerar. Só que Deus também queria uma mulher desprendida. Só que Deus também queria uma mulher disponível. Uma mulher que iria entender. Uma mulher que iria passar. Ei, Senhor, eu entendi o que Tu fez através da minha vida. Eu deixei um legado de que o Senhor ouve uma oração. O Senhor atende uma mulher estéril. Porque hoje, quantas mulheres estéreis o Senhor tem feito gerar? Se pegarmos, esse é o texto base para várias mulheres estéreis. Você vai gerar, você vai ter. Teve uma na igreja que ela era. Não era, Miriam? E ela falou, tem que fazer 30 mil de inseminação. Eu falei, não vai não, dá de oferta que a gente vai orar. E ela riu. Eu falei, não, a gente vai orar. A gente é boa na oração. E orávamos. E orávamos. Esses dias ela me mandou um zap. Pastora, dá para tu orar para Deus ter chamado, porque eu já estou com 2, eu não quero mais. Aí me disseram. Já tem 3 filhos. Eu falei, então, essa oração eu já não sei mais fazer. Tu pediu para abrir. Nós precisamos entender o propósito do Senhor. Deus, Ele usa a Ana para impactar mulheres. Para fazer mulheres descer a oração. Para fazer mulheres ainda que estejam doendo, gemendo, amaldiçoadas, perseguidas, humilhadas, para entendermos que o Senhor, Ele nos ouve e que todo o processo nunca será para nos matar. Todo o processo nunca vai ser para nos jogar dentro de uma cova. Não, todo o processo é para nos elevar a um nível de intimidade. Todo o processo é para nós sabermos quem é o Senhor. Todo o processo é para termos o discernimento daquilo que o Senhor fala. Nós precisamos entender o nível de guerra que estamos. Nós precisamos entender o nível de guerra que o Senhor quer nos levar para ter intimidade. Ei, Ana, eu vou serrar teu ventre para que você gere algo. O Senhor nessa noite, Ele quer abrir ventres espirituais. Aleluia! O Senhor essa noite, Ele quer nos tirar de lugares que nós nos colocamos por causa de palavras, por causa de atitudes. Se eu fosse pegar palavras que me lançaram, eu não estaria aqui. Se eu fosse pegar esquecimentos de pessoas, se eu fosse pegar acusações, eu não estaria aqui. Talvez eu estaria tomando remédios depressivos, estaria chorando. Mas eu agradeço ao Senhor,
por todos que se levantaram. Ah, que isso? Agradeço. Eles me elevaram a um nível profundo de conhecimento. Eles me levaram a conhecer a voz do Senhor, não a voz de homens. Eles me levaram a conhecer o cheiro do Senhor, porque Ele tem cheiro, Ele tem presença. Eu não sei você já chegou em lugares que não tinha o cheiro do Senhor. Você já chegou em lugares que não tinha a presença do Senhor. O tempo de Ana foi de intimidade, foi de entrega. Deus precisava de uma mulher ousada de entrega, mas Deus precisava curar ela primeiro. E depois o Senhor deu mais 5 filhos a Ana, 3 meninos e 2 meninas. Eu gostaria de concluir essa noite dizendo para você que a oração, ela move céus. Aleluia. A oração, ela quebra sentenças de maldição. A oração, ela muda decretos. A oração, ela quebra maldições hereditárias. A oração, ela cura mulheres doentes. A oração, ela te cura de qualquer sala de psiquiatria, de qualquer remédio que você possa ter que tomar. Nunca existiu tantos psicólogos e psicoterapeutas como hoje. Não sou contra. Mas naquela época era oração. Era joelho. Era cara no pó. Era lágrimas misturadas com meleca. Porque eu sou dessa época desse tipo de oração. Eu cresci na saída das irmãos de oração. E eu não queria andar com os jovens, eu queria andar com quem tinha para me oferecer. Eu queria andar, irmão, com quem tinha para me dar alma para beber. Eu não queria andar com jovens que não tinha base. Eu queria andar com as senhoras. E o líder falava, você tem que ser do coral dos jovens. Eu quero ser do coral das senhoras. Eu quero andar com as senhoras. E eu me converti, eu tinha 21 anos e eu era da fadiga. Eu falei, eu quero andar com as senhoras. Eu não quero andar com jovens, eles não têm nada para passar. E começávamos a orar. No ciclo de oração era 1h30. Porque o ciclo de oração começava às 3. E elas falavam, Luciana, ora. Porque você vai aprender a ouvir Deus audivelmente. Você não vai ser enganada por profetas de meia boca. Você não vai ser enganada por profecias vindo da parte de demônios. E aquilo lhe gerava brilho nos olhos. Ei, Luciana, tu vai saber sentir o cheiro de Jesus. Ei, Luciana, a hora que tu vai ter discernimento. Choca, daga, hora que você vai entender quando é Deus falando e quando é o diabo. E pasme, eu já tive muitas igrejas que eu levantei e fui embora. Por que você é arrogante? Não. Porque eu não senti o cheiro de Jesus. Sabe, irmã da luz, quando a gente entra na guerra, é na guerra. E não é todo mundo que quer guerra. Verdade. Não é todo mundo que quer orar. Verdade. Nós ficamos um bom tempo, né, pastora Miriam, para conseguir uma equipe de intercessão. Porque a equipe não quer ser corrigida, não quer ouvir, não quer orar. Acha que a oração é assim. Vamos orar. Vamos fazer. E quando vem o vento e a tempestade, quando ela bate, não tem discernimento para entender. Ana teve discernimento. Amém. Ei, Senhor, se tu ouvires a minha oração, eu te entrego essa mulher. Se tu me ouvires, eu te dou o que tu queres. Porque no teu íntimo Deus fala contigo diferenciado do que no público. No teu íntimo Deus trata coisas que ninguém sabe. E eu acredito que Deus, ele palestrava com Ana. Nesse processo dela fala, ei, eu acredito que ela orando, ela pensa, Senhor, se tu abrires o meu ventre, eu te dou essa criança do desmame. Ela foi ousada, eu ainda te dou ele, sem ele saber nada. Eu deixo o Senhor ensinar. Ana saiu madura. Não tem como falar de transicionamento e mudanças se não falar de maturidade, de cabeça e mente. Não tem como você entender se você não amadurecer para entender os processos. Não tem como você entender quando o Senhor quer te corrigir.
e fazer como já foi falado aqui, bater biquinho. Deixar o grupo de oração, de intercessão novo vir. É como a irmã falou, pode ter um, pregue para um. Pode ter ninguém, faça a obra. Pode não aparecer ninguém para oração, ore. Quantas vezes assim, Miriam, no ciclo de oração não tinha ninguém, mas tem o Senhor, tem vidas para orar lá fora, não tem ninguém sentado, mas tem uma oração. E se você botar o joelho, meu querido, Deus traz a gente. Se você botar o joelho, Deus traz a gente para tu orar. Então entenda que a oração ela vai trazer Samuel. Como assim, pastora Luciana? Deus ouve. Samuel é Deus ouve. Ou Deus ouviu. A oração ela vai te levar a um nível de intimidade profunda. E você vai ter base e estrutura para passar qualquer coisa. Você vai ter base, Glória, glória, glória. e moral para tratar de qualquer assunto. Eu costumo falar isso lá na igreja. Ter moral com o céu é poucos. Ter base é poucos. Então nessa noite, dessa oração, continue orando pelo teu filho. Aleluia. Continue clamando Glória, pelo seu filho. glória, glória. Continue intercedendo. O filho da nossa pastora Miriam quis dar uma volta. Uns 2 meses, né, Miriam? Quis dar uma volta. Nós caímos para oração. Eu fui orar, pastor. Falei, vamos orar. E orava 6, 9, meio-dia, 3 horas, 9 horas, 9 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, 4, ia e orando, e orando, e orando. Gente, orando tanto que a gente adquiriu até a mesma alergia, que a nossa carne ficou tão... Mas e aí? Deus pegou. Deus trouxe. Deus tratou. E ele? Está em casa. Na Aleluia. igreja. Meu Deus, aleluia. Eu falei para ele, eu vou te casar igual eu casei meus filhos. Meus filhos do coração, que meus de cá, da minha carne, são pequenos. Eu falei, casei todos os meus filhos da igreja virgens. Coisa bonita. Verdade. Instruí eles. Falei, eu vou te casar. O nome dele é Gabriel. Então a oração, ela não traz só teu filho. Ela traz teu vizinho. Ela traz teu marido. Ela muda a tua casa, ela te muda. Porque ela muda Aleluia. de uma mulher rixosa a mulher de Provérbios. Glória, glória, glória. Que você fique nessa noite com essa palavra. Amém? Dê uma salva de palmas. Aleluia.